Aí você me pergunta, o que é uma parede instagramável? Parede instagramável é uma parede pintada onde você pode interagir com o desenho e postar nas redes sociais, daí o nome instagramável. Nesse vídeo vamos desenhar asas de pássaro, mas tem vários modelos na internet, como asas de borboleta, asas de anjo, asas de aquele rabo do pavão e até desenhos assim, balão que você teoricamente você segura, como se estivesse flutuando com balão. Existem frases que você pode, como se você estivesse pensando determinada coisa. Então tem uma infinidade de desenhos. A seguir, um pequeno vídeo de quem eu sou. Vou falar um pouco sobre mim. Me chamo Ade Moreira, sou carioca e comecei a pintar letras com 17 anos. Tudo começou em 1986. Eu fui trabalhar em um espaço cultural. Lá, vi um profissional que foi pintar no muro do teatro a marca de um refrigerante famoso, aquela vermelha com as letras brancas. Essa marca estava patrocinando o show. Na semana seguinte, meu chefe perguntou se eu não gostaria de escrever o nome do próximo show no muro. Topei, mas sem saber como fazer, fui quebrando a cabeça para reproduzir os textos e desenhos para a divulgação dos espetáculos em cartaz. Assim, desenvolvi minha habilidade com tintas e pincéis, entre erros e acertos. Lembrando que nessa época ainda não existia internet por aqui. Hoje sou formado em design gráfico pelo Senac e essa formação me abriu um leque de opções para trabalhar com desenhos, entender melhor as letras, cores e formas. Esse cenário aqui atrás é um exemplo disso. Quem tiver interesse pode assistir aos vídeos do projeto Jovem Pintor de Letra. São 7 vídeos onde eu ensino desde o desenho no papel até a pintura na parede, com várias dicas de material, de como passar o desenho para a parede, pincéis, lápis, giz, e tudo feito com material basicamente que você tem em casa, como lápis, régua, giz, barbante e pincel e tinta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o local onde vai ser pintado. Eu já fui lá, medi o muro lá. Esse muro que eu escolhi é o muro da Supervia. E esse muro tem lá 4 metros de largura por 2,5 de altura. Então, o que eu fiz? Peguei o papel e reproduzi um muro na proporção que estaria lá. Então, lá eu fiz aqui, se lá tem 4 metros, eu fiz com 32 centímetros aqui por 20 centímetros aqui. Quadriculei todo o papel, vocês estão vendo aqui, ó, 4, 5 e 8. Eu quadriculei cada quadrado desse aqui, tem 4 centímetros no papel. E lá no muro vai ter 50 centímetros. Então, lá no muro, por exemplo, 2 quadrados de 50 centímetros cada um, 1 metro. 2 metros, 3 metros, 4 metros. De altura lá tem 2,5. 2 quadrados aqui de 50, 1 metro, 2 metros e meio. Aqui, então eu fiz 32 por 20, na proporção lá, 4 metros por 2,5. E aí a primeira coisa que eu fiz, parti a folha ao meio, né? Aqui ao meio. E como eu desenho com a direita, para mim é mais fácil eu fazer essa asa aqui primeiro. E eu escolhi fazer uma asa de pássaro, né? Mas como eu falei, pode ser asa de borboleta, aquela cauda do pavão, uma asa de anjo, que é uma asa mais branca, tem uma auréola aqui, tal. Essa aqui é uma asa de pássaro e eu quis fazer bem colorida, como vocês vão ver lá no final. Então eu fiz primeiro esse lado direito aqui e eu quero fazer exatamente essa asa do outro lado. Então o que eu fiz? Fiz primeiro uma metade e para não fazer na mão aqui a outra metade, igualzinha, eu peguei um papel manteiga, que eu já expliquei também lá na minha oficina, coloquei o papel manteiga aqui por cima, risquei toda a asa com um papel com lápis 6B e inverti. Joguei para cá, medi aqui certinho, o meio, tá onde eu queria, a mesma altura, tal, e passei o lápis aqui de novo. Quando eu passei o lápis, ficou a marca aqui no papel. E aí depois eu vim com o lápis de novo e fiz.
prosseguindo, eu tinha feito aqui mais ou menos um estudo, como ia ficar. Você vê que cada pena ela está dividida ao meio, né? É isso e tal. Fiz isso aqui, fiz uns ajustes aqui, botei mais ela pontiaguda e tal, passei o pente fino aqui, errando, apagando e etc. Então tudo que eu fizer aqui no desenho, teoricamente eu vou reproduzir lá. Fiz aqui um estudo de cor de como eu queria, que seria essa parte aqui, né? Que seria a sustentação da asa, né? Eu vou fazer em amarelo e laranja. E tudo vai ter 2 tons. Então aqui vai ser 2 tons de vermelho, aqui 2 tons de laranja, 2 tons de verde e 2 tons de azul. Vocês podem ver aqui que a metade da pena está pintada de um tom e a outra metade de outro tom, né? Aqui entre a sobrepor das penas vai ter um pouco de preto, assim, para dar essa sensação de volume, aqui como eu fiz aqui, alguma coisa assim. Tem esses riscos, esses acabamentos, tal, tem essas firulas aqui, e é basicamente isso. Então, você feito o desenho aqui, a gente parte para fazer o desenho no muro. O que a gente precisa para levar para fazer no muro? E uma outra coisa, agora eu tenho que reproduzir esse desenho aqui lá no muro. Como que eu reproduzo isso? Eu vou fazer através da proporção. Se eu fizesse com a projeção, eu teria que fazer do mesmo jeito um gabarito, né, de proporção, colocaria aqui, faria a asa desse mesmo jeito, faria uma impressão em transparência, levaria o projetor, mas aí precisava de energia, lá é uma rua, passa carro, eu vou pintar no domingo, tem a questão da segurança, né? Levar um projetor para a rua e tal. Então, eu preferi fazer dessa forma. E a parede lá também, ela é muito áspera, ela é muito irregular, né? Então, eu também optei em fazer pela proporção. Eu vou agora separar o material. Muito legal a gente fazer também um checklist do que a gente precisa. Eu sempre faço. No dia anterior, antes de sair para algum trabalho, eu faço um checklist, que é uma listinha de tudo que eu preciso. E aí eu vou mentalizando o que eu preciso. Eu preciso do barbante, da fita crepe, do giz, do pincel, das tintas, qual cor de tinta que eu preciso. Eu faço tudo isso com calma e depois eu vou e faço a minha mochila, né? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse desenho na parede, passar do papel para a parede e pintar. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é dar o fundo na parede, né? Então, eu estou levando uma bandeja, um rolo grande e a tinta de fundo. Estou levando também uma trincha para algum acabamento. E o que acontece? A parede lá ela é muito porosa, como eu falei. Ela é quase um chapisco. E aí o rolo ele não consegue penetrar dentro desses buracos do chapisco. Então, o que eu estou levando? Uma trincha, que eu vou molhar ela bem no pincel e forçar assim no muro para poder cobrir, fazer o fundo. Fiz o fundo, qual é a segunda parte? Quadricular os desenhos. Eu posso quadricular com a régua mesmo, e medindo 50, 50, 50, 50 e ir fazendo, mas existe um jeito muito mais fácil. Você só marca os pontos de 50 em 50, tanto na horizontal quanto na vertical, e depois a gente chama de bater o barbante. O que é bater o barbante? A gente vai pegar o barbante, você mede o tamanho que você quer, aqui tem 4 metros, né? Então eu vou lá pegar 4 metros de barbante, pego um giz, eu usei um giz pastel seco, porque a parede é branca, eu não teria como usar giz escolar, mesmo o giz escolar colorido, ele não ficaria bom na parede branca. Então eu peguei um giz pastel seco, marrom, e esfreguei ele no barbante, fui puxando assim, ou seja, fui sujando o barbante com o giz pastel. Coloquei aqui uma pontinha aqui, às vezes você pode colocar um prego aqui, amarrar o barbante e esticar ele até o outro ponto, o último ponto. Mas eu coloquei uma fita aqui, uma fita crepe boa, prendi aqui exatamente na quina, né? Estiquei o barbante e venho aqui no meio e faço assim, taf, eu bato. Isso vocês vão assistir aí no vídeo. E faço, quadriculo o barbante.
muito importante, você tem que primeiro achar o nível, né? Porque de repente a rua é uma ladeirinha e se você botar o nível errado, a tua linha vai ficar torta. Então você tem que medir aqui a altura certinho, 2,5, lá 2,5, e aí sim, você bate a primeira, e aí você vem batendo, exatamente. Aí você bate duas, risco de novo o barbante, bate, 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 depois você faz na vertical. E aí você vai quadricular a tua parede igual você quadriculou esse papel aqui. E aí posso começar daqui, pegar esse primeiro quadrado aqui, ou posso pegar esse primeiro quadrado aqui. Eu peguei esse primeiro quadrado aqui. Então, eu contei aqui, lá na parede, 3 quadrados, peguei aqui mais ou menos 1/2 e fui fazendo. Tal. E aí fui meio que riscando, seguindo a linha desses quadrados. Por exemplo, ó, essa curva aqui, ela vai até o limite do quadrado quase no meio. Aí eu fui lá e fiz a mesma coisa. Aí você vai riscando com lápis, tal, com giz pastel seco, aí apaga um pouquinho, aí você vai fazendo todo o desenho. Depois você passa para o outro lado. Eu quis fazer ela o mais simétrico possível. Mas na hora lá eu acabei esticando um pouquinho mais aqui, fiz umas firulazinhas, tal, e fiz dessa forma. Depois que você riscou ela toda, aí não tem mistério. Você já fez aqui mais ou menos o seu estudo de cor, de como você queria. Fui lá e comecei a pintar metade, 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 metade. Fui, pintei cada cor. E depois, no final, eu vim com o preto. Contornei todo com preto. E depois fui com um pincel um pouco mais fino e fiz essas linhas na pena aqui, coloquei aqui um sombreado para dar uma profundidade, e foi isso. E aí, no final, você se posiciona aqui em pé e dá a sensação que essa asa está saindo de você. Então essa é a nossa parede instagramável. Vamos lá para o muro?